Folha de Alagoas é o primeiro jornal digital interativo do Brasil. Através do nosso PDF interativo, você realiza uma leitura confortável das notícias, interage com fotos e vídeos sem sair do jornal. Tudo isso com uma navegação dinâmica, segura e totalmente projetada para smartphones. E o melhor de tudo, você recebe o nosso PDF em seu WhatsApp e nem precisa sair do chat para ficar bem informado. Acesse o nosso WhatsApp, mande um oi e você já receberá a nossa primeira edição. Folha de Alagoas, você conectado com a informação. Olá, eu sou o jornalista João Mouzinho, estamos começando mais um programa A Ponte. Temos como nossa convidada no dia de hoje a jornalista Nicole Melo. Seja muito bem-vinda, Nicole Melo. Muito obrigada, João. E a nossa entrevistada de hoje é a secretária de Estado, secretária da Mulher e Direitos Humanos, Maria José. Bom dia, Maria José. Seja muito bem-vinda ao programa Ponte. Muito obrigada. Secretária, você iniciou sua gestão na Secretaria da Mulher e Direitos Humanos ainda na primeira gestão do governador Renan Filho, passou por toda a sua segunda gestão e agora está no governo Paulo Dantas, traçando um paralelo. Há algo diferente nesses momentos políticos que você passou? É diferente, né? Porque cada governo é uma experiência, cada governo tem a sua rotina, tem o seu encanto, tem a sua maneira de conduzir. E são, assim, pessoas, né, são experiências diferentes. Você trabalhar com o Renan Filho, um menino, um jovem muito direto, vamos acontecer e tal, muito para frente, eu digo que é muito visionário, né? O Paulo é um grande humanista. Ele tem esse olhar diferenciado para as minorias, para as mulheres, é o olho no olho, é o descer na grota, é o olhar, o abraçar. Então, a gente consegue ver esse lado, né? Eu, quando sou secretária da Mulher e Direitos Humanos, então, assim, para mim é uma balança. Mas os dois são excepcionais para trabalhar. E falando, secretária, existe alguma predileção, vamos dizer, de estilo que você prefira entre o modo de gerir, entre ambos? Eles têm as diferenças, né? Assim, o Paulo, ele escuta mais, ele tem aquele olhar humanista, né? O Renan, ele é um desbravador. Ele vai, vamos enfrentando, o que você tem, né? Então, assim, é a união dos dois. Então, assim, eu digo assim que é 50%, né? Então, assim, é como fosse o estilo da ONU, 50-50. Então, os dois é um complemento. Secretária, qual foi a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos que você encontrou lá atrás e hoje? Como é que você pode fazer essa avaliação? Quando você chegou na secretaria, qual era a realidade dessa secretaria e qual é a realidade atualmente? Olha, quando eu cheguei, são padrões diferenciados, né? Depende da situação que você atravessa, o momento político na época. Então, assim, as secretárias que passaram, cada uma fizeram o seu trabalho na medida que podiam ali, né? Porque se são mulheres também que, se a gente for analisar o orçamento das secretarias das mulheres no Brasil, são os menores, né? Então, tem muita coisa que às vezes você não consegue, né? Para mim é diferente, porque eu venho de movimento social. Então, assim, eu sempre um pouco, eu sou uma mulher negra, indígena, periférica, então, assim, o pouco a gente tem que fazer muito. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer um planejamento? Eu sou administradora. Então, assim, qual que é o melhor caminho? Então, assim, saber orientar como eu vou gastar melhor, né? Então, assim, comigo tudo funciona com um bom planejamento. Criatividade é fundamental? Total. A criatividade, ela faz parte. Então, assim, eu tenho um estilo diferente, porque eu conheço os 102 municípios, eu conheço os 72 quilombos do estado, eu conheço as 30 aldeias indígenas, conheço todos os acampamentos ciganos do estado. Então, assim, eu conheço os movimentos, né? E tenho muito acesso aos movimentos sociais, aos sem terra. Então, assim, as periferias, eu fui da CUFA, então conheço todas as favelas, né? Então, assim, é diferente, porque quando você conhece, você sabe como que você vai fazer, onde mais precisa, onde é que eu vou ter um olhar diferenciado, para onde é que eu vou puxar o cobertor mais um pouquinho, né? Então, assim, você consegue ter essa amplitude. Quando você não conhece, você só vive dentro do gabinete, você vai ter que adivinhar como vai fazer. Essa é a diferença, essa é a receita. Secretária Maria José, você falou em questão de investimento.
quando você chegou lá atrás, na primeira gestão do Renan Filho e atualmente no governo Paulo, esses investimentos, esse incremento na pasta melhorou de lá para cá ou ainda é pouco o recurso que vocês têm para trabalhar? Olha, sempre é pouco. Sempre é pouco. Eu digo assim, Secretaria da Mulher, eu digo que é uma super secretaria e ela tem que ter um olhar diferenciado, porque a gente trata de todas as situações. E sendo Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, eu atendo todos os tipos de violência. Eu recebo da criança que foi estuprada, ao idoso que foi agredido, né, ao problema de um policial que faz alguma coisa lá na grota, isso vem para mim, porque assim, a população vem até mim, eu faço toda a oitiva com a minha equipe e encaminho. Não passa nada. Então, assim, eu tenho essa liberdade nos dois governos que é essencial, porque se não tiver também não faz parte eu não consigo fazer parte do time. Chamar a jornalista Nicole Mello para o debate, para o diálogo. Seja muito bem-vinda, Nicole. Muito obrigada, João. Aqui na oportunidade, né, a senhora comentou que é negra, mulher, periférica e indígena. E como é ser essas 4 minorias na realidade em Alagoas? Desafio, né? Desafio. Eu acho assim, para mim, esse mimimi, não sei o que, não, isso nunca fez parte da minha história. Então, assim, eu sempre pensei, tá aqui, a gente tem que partir para melhor. Qual que é a estratégia que eu vou utilizar? Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que estudar, vou ter que me organizar, eu vou ter que ter um plano de bordo para que eu consiga seguir. E aí, claro, dificuldades vêm para todo mundo, né? Então, você vê pessoas, só reclamando. Então, a reclamação, ela não faz parte da minha vida. Eu acho que com a reclamação a gente precisa aprender, a gente precisa sofisticar a nossa caminhada e entender que a gente está aqui numa missão e que a gente precisa cumprir, né? Como a gente vai cumprir, eu não consigo fazer só. Então, eu trabalho muito com coletivo. Então, assim, a secretária está tendo sucesso, não. A minha equipe está tendo sucesso. A minha equipe errou, a minha equipe acertou. Então, assim, eu tenho uma equipe maravilhosa, eu estou com grandes superintendentes, com pessoas com potenciais, que estão disponíveis 24 horas para o que der e vier. Então, assim, é isso que é importante, você trabalhar o coletivo, porque ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Se você tem uma equipe que você consegue trabalhar, traçar, olha, hoje eu não posso estar aqui, você vai estar em tal local, eu consigo dividir minha equipe em qualquer lugar. E aproveitando a oportunidade, João, falar sobre a questão indígena, né? Quais projetos a Secretaria já realizou e está para realizar na questão indígena, já que é uma bandeira muito importante da senhora? Olha, a questão indígena, realmente a gente tem, assim, quando você vem de um governo, como a gente veio no governo anterior, ele foi totalmente assim dizimado. Genocídio nos Yanomamis, todos os cortes possíveis, principalmente para o Nordeste, a área dos quilombos, a área dos indígenas, realmente não tinha nada, absolutamente nada. E todos os avanços que a gente vem tendo com o governo do Estado. Então, hoje eu tenho, além de eu ser uma mulher indígena, eu tenho um superintendente, que é o Mainami, né? Ele é advogado, é um cara que tem uma bagagem muito boa, já teve intervenções fora do país. Então, assim, é uma pessoa que é muito antenado para as nossas pautas. E estamos avançando. Você vê, com o governo Lula agora, nós tivemos 2 terras demarcadas, que foi Porto Real do Colégio e São Brás, e virão novidades por aí, que não vai ficar só nisso, né? Então, assim, a gente já está começando a ver o avanço em 4 meses de governo estadual e em 4 meses de governo federal. Então, assim, isso é importante porque, assim, a gente consegue sentar, a gente está sentando essa semana mesmo. Eu estou indo para Palmeira dos Índios, vamos fazer uma grande reunião com todas as mulheres indígenas para a gente poder fazer um planejamento específico, escutando elas, porque eu não posso ver políticas públicas da minha cabeça, eu tenho que sentar, ver qual que é o melhor caminho, o que elas esperam, o que elas querem fazer e também porque a prioridade da pasta, mulheres. E também vamos escutar os homens, né? Vamos escutar as mulheres quilombolas, porque assim, por que as mulheres? Que são as grandes administradoras da casa, é a que cuida dos filhos, é a que cuida da própria família e que dá o tom em casa. Então isso é muito importante a gente conseguir fazer essa reunião, a gente buscar essas pautas, trazer, porque assim, eu estive no ATL em Brasília, acompanhei toda, a gente mandamos um ônibus aqui, nós fizemos uma parceria, foi um ônibus aqui de Alagoas, né, com os nossos indígenas, onde se reuniu indígenas do país inteiro. Eu fiz questão de participar, porque é muito importante. Quando eu falo assim, quando o sangue bate, né, e você ter essa potencialidade de você conseguir se reunir, escutar experiências de outros estados, o que se tem para fazer, como que a gente vai buscar,
E em breve estaremos trazendo a nossa ministra, Sônia Guajajara, aqui para Alagoas. Ô, secretária, esse diagnóstico vindo das mulheres, ele é mais sensível, ele é mais preciso na sua avaliação? Ele é mais preciso porque ela tem um olhar não só para a casa dela, mas ela consegue olhar para toda a aldeia. Então ela consegue, olha, a gente tem problemas aqui na questão do alcoolismo, a gente tem questão aqui que está o problema na estrada. Então ela consegue, ela faz um looping. Um olhar mais coletivo, vamos Mais dizer assim. coletivo, entendeu? E a mulher ela é mais exigente. Precisamos disso, né? E é bom porque assim, tem coisa que eu digo assim, isso eu não vou conseguir. Tem pautas, tá, eu consigo 3, vamos nos organizando. E aí é esse contato que eu tenho com os movimentos sociais, eu digo assim, não vou atender tudo. Eu posso até aqui. Então a gente avança 3 pontos, quando a gente resolver esses 3, a gente volta a conversar depois. Agir de forma estratégica. Porque assim, é onde você tem a confiança dos movimentos com você também. Se eu não posso fazer, eu não posso por isso, e as pessoas precisam entender que a gente está numa fase muito complexa no nosso país. A questão nacional ainda tem muita interferência, né? Por tudo que passou, o Nordeste passou, o país passou com pandemia, com todas essas possibilidades. E é isso. Secretária, você falou um termo que está muito em moda, vamos dizer assim, a questão do mimimi. A gente sabe que a secretaria ela foi criada em 2002, ou seja, uma secretaria jovem, vamos dizer assim, a Secretaria da Mulher. Mas a gente sabe também que as elites políticas e açucareiras sempre dominaram o estado de Alagoas. Essas minorias, elas começam a ter vez, principalmente com a criação dessa secretaria, com pessoas como você da sociedade, que fazem parte aí da célula de poder, vamos dizer assim, outras pessoas alçando cargos importantes no estado? Sim, é uma diferença, porque você está lidando com quem? Você está lidando com pessoas que conhecem a realidade, né? Porque às vezes, assim, a diferença de você ter um poder econômico, tudo, você não sabe o que é dificuldade. Você não sabe o que é você estar em locais que teve enchentes, você não sabe o que é locais de ter uma realidade de educação que você não conseguiu ter determinados acessos. Eu vou te dizer, o que o governo anterior fez, apagou todas as estruturas. O que o governo Lula fez com o Nordeste foi excepcional. Né? Então, assim, onde a gente não tinha energia, luz para todos, a questão da cisterna, que é que há muitos séculos e séculos as pessoas iam para Brasília, a gente quer trazer recursos para o Nordeste por causa de água, tal. Hoje nós temos as cisternas, hoje a gente tem foi feita a questão da transposição do Rio São Francisco, então, assim, é um governo que ele olha para as minorias, que ele volta para as minorias e diz assim, não, precisa. Por que isso? Porque ele passou por todas essas dificuldades. Então, a gente só pode falar do que a gente passa. Né? Quando você passa por dificuldades, assim, eu sempre falo, hoje eu estou do lado de cá, mas eu já estive do lado de lá. Então, a minha responsabilidade, ela aumenta e ela triplica, porque eu digo assim, não posso, eu sei que está ali, que eu já passei. Então, vamos tentar melhorar nisso, vamos tentar melhorar nessa outra posição, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, é esse desafio que é bacana, né? Então, assim, quando a sociedade, ela vem, que você consegue reunir os grupos indígenas, que você consegue dizer, olha, a gente está com dificuldade, a gente não vai conseguir avançar nesse espaço, vamos ter mais um tempo, para a gente conseguir pegar um fôlego aqui para poder avançar. Então, é o diálogo. A forma de você trabalhar com qualquer pessoa, pessoas que estão na ponta, que necessitam, por exemplo, eu tenho acesso ao pessoal do Sem Teto, eu visito, né? Vou lá, visito, às vezes tomo um café na cozinha coletiva com eles, converso, vou para escutar. Porque assim, eu quanto gestora, eu preciso escutar. Ainda há muitos sem-tetos em Alagoas, secretária? Muitos. Na parte do Benedito Bentes, bastante. A Prefeitura de Maceió precisa fazer alguma coisa. E o que a secretaria faz atualmente em relação a esse pessoal? Esse pessoal, a gente tem acesso a eles, a gente faz as rodas de conversa, quando tem intervenções policiais mais complexas, a gente sempre está junto. Nós fazemos o trabalho dos direitos humanos, orientando a qualquer acesso que se tem, né? Porque assim, a gente tem que entender qual que é o trabalho do Estado e qual que é o trabalho da Prefeitura. Né? Então a gente tem que, cada um na sua etapa. É deficiente a atividade da Prefeitura de Maceió em relação a essas pessoas sem teto hoje? Sim, claro, sem água, sem energia, sem estrutura nenhuma. Né? São pessoas abandonadas? Abandonadas totalmente. Tanto é que você vê que o trabalho das grotas, né? A organização das grotas, quem fez foi o governo do Estado. Né? Então, se você for analisar, as grotas de Alagoas
todo o trabalho específico, cuidadoso, foi o governo do estado que fez, que é uma pauta da prefeitura. E fica a interrogação, por que a prefeitura não faz? Qual a motivação? A senhora tentou um diálogo com o prefeito, com alguém ligado à gestão municipal? Não, aí essa pergunta tem que ser feita ao prefeito. Mas você, como equipe. secretária, já tentou esse diálogo? Não, esse diálogo é agora que saiu a Secretaria da Mulher pela Prefeitura, né? Faltando um ano para as eleições, né? Então, assim, a Prefeitura, a Secretaria do Estado já existe há um bom tempo. Secretária, recentemente a senhora foi homenageada por embaixadas e consulados norte-americanos aqui no Brasil. A que se deve essa homenagem? Fala um pouquinho pra gente. Olha, essa homenagem para mim, eu digo que foi muito honrosa, né? Então, assim, eu sempre dediquei esse meu prêmio a todas as mulheres trans, a todos os movimentos sociais, porque é de onde eu vim, né? E essa oportunidade de ter sido convidada pelo governo americano para ir apresentar o meu trabalho dos 4 anos que eu tive à frente da pasta, né? Que eu fui em 2020, eu entrei em 2018, eu tinha 2 anos de Estado, né? Então, assim, eles ficaram impressionados com o trabalho, né? Com toda a minha trajetória de Fundação Palmares, de assessoria parlamentar, e foram investigar, porque nós fizemos um trabalho muito diferenciado em Palmeira dos Índios, que nós conseguimos entregar 50 casas em 9 meses. Então, assim, para as pessoas que moravam debaixo de lona. Então, esse trabalho, a gente foi tendo esse olhar diferenciado para as mulheres, para as minorias. Então, assim, tudo isso é um conjunto de todo o trabalho, toda a referência que eu faço, né? Que eu me descobri dos direitos humanos, acho que desde criança, né? Então, assim, isso é muito importante, porque você conviver, eu sou fruto, né, dos movimentos sociais. Então, isso para mim, assim, é uma honra muito grande, e isso desperta nas meninas periféricas, nas meninas negras que tiram como exemplo, eu quero ser que nem a secretária Maria, né? Nas escolas, eu vou fazer palestras, eu escuto a meninada, a gente escuta, a gente conversa, e quando eu crescer, eu quero ser que nem a secretária. Então, isso para mim é uma honra muito grande, saber que elas podem, né? É só estudar, se fortalecer, procurar os espaços devidos, e não é fácil chegar, né? Mas quando você chega com muita determinação, com muito profissionalismo, né? E você vai abrindo espaço. Você vê, eu tenho uma equipe que ela é totalmente diferenciada. Na minha equipe eu tenho mulheres trans, eu tenho lésbicas, eu tenho pessoas com deficiência, eu tenho pessoal do campo. Então, assim, eu tenho um cigano na equipe, eu tenho um quilombola. Então, assim, a gente tem uma estratégia diferenciada. A gente pegou os movimentos para poder trabalhar para quem chegar de fora se sentir à vontade, dizer assim, não, ali tem o igual. Então, ali é a minha referência. Então, assim, quando você chegar, você se sentir em casa. É isso. Eu acho que o servidor público, ele tem por obrigação de tratar muito bem quem está chegando e não arrumar problema. Secretária, durante séculos a nossa população preta do Brasil ela ficou à margem da sociedade. A senhora acredita de fato numa mudança estrutural da questão da sociedade brasileira, alagoana, na inserção dessas pessoas? Eu acredito porque eu sou um fruto deles, né? Então, assim, claro que são séculos e séculos que as pessoas foram abandonadas, teve a carta de euforia, mas falou assim, tá aí, se vira, você vai continuar a ser meu escravo por livre e espontânea pressão, porque você está livre, mas você não tem para onde ir, você não tem como. Então, por que surgiu os murros, as favelas, né? Então, assim, dê a capacidade, dê a oportunidade que se dá a qualquer outra pessoa, para uma pessoa negra da favela, dê a condição. Eu vou colocar aqui uma coisa simples. Ciência Sem Fronteira. Né? A oportunidade de você colocar a universidade no interior dos estados. Né? Você conseguir colocar um Instituto Federal, você conseguir oportunizar essas meninas periféricas pretas, à escola, à universidade. Você vê que você vê filha de empregada doméstica virando médico, virando engenheiro. Eu me emocionava com algumas formaturas que às vezes as pessoas chegavam com a enxada, eu sou filha de produtora rural, eu sou filha de empregada doméstica. Por quê? Teve a oportunidade de estudar. É uma falácia, secretária, dizer que não existe racismo no Brasil? O racismo existe. Isso a gente não pode dizer, não existe. Existe. Você está vendo aí os neonazistas? Você está vendo aí a turma do fake news? Se não está contente com o país, vá para fora, vá para a terra, vá para a Alemanha, vá para todos os locais que são, né, que tem pessoas brancas
Deixa que o Brasil é nosso. O Brasil é dos negros e dos indígenas. O secretário, uma coisa curiosa que a gente vê em relação à população preta do Brasil, cargos, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, deputados federais, deputados estaduais, enfim, quantos negros estão em cargos, vamos dizer assim, posições estratégicas do nosso país? Isso também é algo sensível, que a gente, como uma população negra, em sua maioria, não vê isso refletido nos poderes, por exemplo. Sim, é verdade. É verdade, isso precisa ter uma retomada, né? As pessoas precisam acreditar, porque o brasileiro, eu digo que ele é muito emocional, ele não é estratégico. Porque se nós fôssemos estratégicos, até as mulheres, né, nós somos a maioria. Então, aquele congresso, em vez de ter 500 e não sei quanto, 20 e poucas mulheres, teriam 500 mulheres. Né? Então, assim, o que falta? Estratégia. Falta as pessoas sentarem, conversarem para os diálogos. O que acontece? As pessoas já estão acostumadas. E o pobre tem aquele olhar, não, eu vou votar no pobre? Não, eu vou votar no homem do poder, que tem conhecimento, que tem isso. Quanto preconceito o Lula sofreu? É um analfabeto, não você vai saber fazer nada, não sei o que e tal. Aí você vê, é um homem que chega e que fala de economia de uma maneira muito prática, que todo mundo consegue entender, né? Então, assim, é esse momento, eu acho que é esse momento da virada do jogo. E eu acho que a gente precisa preparar esse terreno para que isso aconteça. Então, assim, os debates nas universidades, o debate nas escolas, as reuniões nos seus espaços. Então, se isso precisa acontecer, precisa ter uma revolução. Né? Então, quando eu falo isso, a gente vê assim, você vê a bancada evangélica, mas você não vê a bancada dos terreiros. Né? Você não vê a bancada do sem teto, né? Então, assim, é porque precisam se organizar. Também quando se organizar sem teto, sem terra, as coisas, ela vai dar uma virada. Você vê, tem dificuldade de você eleger professor. No nosso estado, nós temos o Sinteal. Né? Lenilda Lima, companheira nossa do meu partido, foi candidata a governador. O Sinteal, ele é enorme quantidade de professores, mas a gente não conseguiu emplacar. A que se deve esse fracasso eleitoral, né? Secretária? Por isso que eu digo, é estrutura de poder. Né? Então, assim, precisa virar a chave para um outro momento. Né? Então, assim, as pessoas precisam se conscientizar, né? E ver essa linha de trabalho. O que está acontecendo? Isso está bom para nós? O que está acontecendo? É porque o brasileiro em si, ele não tem esse olhar de acompanhar os seus deputados, de acompanhar os seus vereadores, de acompanhar os seus prefeitos. O que ele fez, o que ele não fez, o que foi bom para a sociedade, o que não foi bom. Porque se a gente acompanhasse e olhasse detalhes por detalhes, com certeza não tinha... Esse congresso não era esse, era outro. Nicole Mello. Então, secretária, Alagoas ainda é um estado bastante pobre, né? E um dado que traz isso é a questão de sermos o 5º estado com mais domicílios recebendo Bolsa Família. E destes números, né, a maioria são chefiadas por mulheres. Como a senhora vê esse número? Olha, esse número, eu digo que nós temos muitas mães solos, né? E essa situação... A mulher tem uma responsabilidade, né? E isso acaba vindo para a mãe, para a avó, né? Porque geralmente às vezes os pais caem no mundo sem responsabilidade nenhuma, não se preocupa se a criança está passando necessidade ou não. Mas assim, nós somos um país que a maioria são mulheres, né? E o Nordeste principalmente começa as mulheres terem crianças muito cedo, né? Então, é essa situação de você poder se fortalecer, de você ter uma educação melhor, para você poder ter uma perspectiva do que eu quero para mim. Porque se você for sentar com essas meninas, se você for perguntar o que você quer, a maioria vai dizer assim, eu gostaria de poder estudar, eu gostaria de poder estar viajando, eu gostaria de poder estar nessas situações e tal. Por que não está? Né? Então, assim, nós temos uma dívida muito grande com essas pessoas que estão à margem. Né? Então, assim, num estado que 6, 7 famílias mandam, né? Então, assim, para você poder surgir daqui, você vai ter que ter uma estrutura básica, você vai ter que ter uma estrutura de educação, você vai ter que ter uma estrutura muito forte, uma base muito forte para poder
subir em bloco. E essa falta de incentivo parte também da falta de mulheres nos espaços de poder. A senhora comentou, né? Atualmente nós não temos nenhuma senadora de Alagoas mulher e nenhuma deputada federal mulher também na bancada de Alagoas. Então, essa falta de ocupação nos espaços de poder também reflete nesse número, né? Que é bastante alto para o Estado. Sim, com certeza. A mulher, ela no poder, ela tem um olhar muito sensível. Ela tem uma sensibilidade nata, então ela consegue ter vários olhares para muitas possibilidades. Então, a questão da falta de mulheres no poder é um dos aspectos. É muito importante. Eu vou te dar um exemplo prático. Nós estamos agora com 14 mulheres. Acho que é o maior nível de secretárias no país, né? Então, a gente começa a ver as mudanças. Então, quando uma precisa da outra, liga, a gente estou com um problema aqui, assim, como é que a gente faz? Não, eu tenho isso. Então, a gente desburocratiza, né? Então a gente não deixa. Então assim, cadê isso? A gente dá conta de tudo. A gente dá conta do porteiro, a alta gestão. Cadê isso? Isso não tá bom. Você já entra, olha isso. Então os homens já são mais centrados, mais focados. E as mulheres, elas conseguem ter um olhar 360. Tô te mandando, tô te encaminhando agora. Recebeu, tá? Então tá liberando isso, tá? Então a coisa é muito mais rápida, o pé no acelerador, ele é mais rápido. Eu digo que assim, a gente está com uma Ferrari. Secretária, tratado um tema que tem sido muito discutido, inclusive na semana passada, a questão da abolição da escravatura, a Lei Áurea, que teria libertado a população escrava do nosso país. Qual o olhar da Secretaria, o seu olhar sobre essa temática tão polêmica, que é o que a gente estuda de uma forma nos livros mais tradicionais, vamos dizer assim, e na prática foi bem diferente? Pois é, eu sempre... Essa questão, a libertação dos escravos, qual foi a libertação? Eu vou fazer uma analogia muito rápida. Hoje você trabalha na empresa com carteira assinada, quando você sai, você tem seus direitos, né? E lá atrás? Você era chicoteado, você saiu do seu país para cá, separaram as famílias, né? Escravizaram as pessoas, né? E pessoas inteligentes, pessoas com potencialidades, reis, rainhas. Então, assim, é muito complexo, né? Você perde a sua língua, você perde a sua estrutura emocional, familiar, tal, acorrentado, chicoteado, muitas mulheres estupradas. E você vai viver nas cozinhas das senhoras, das sinhás, né? E aí, teve abolição, tá? Abolição para quem? A Lei Áurea foi romantizada, secretária? Para mim, é aterrorizada, né? Para qualquer pessoa preta que consiga entender, que saia dos livros de história que nós estudamos na nossa época, é um terror. Porque a gente não consegue aprofundar. E eu ainda pergunto, por que foi permitido nas escolas a gente aprender de maneira errada? Né? Porque a história que nos contaram, né, era história com E, não era história com H, né? Foi história mentirosa. Por que não contaram? Porque vamos fazer Os poderosos têm... Lá atrás, se a gente conseguisse contar a nossa história verdadeira, eu acho que nós estaríamos em outro patamar. Os poderosos, eles têm interesse, secretária, de ocultar a nossa verdadeira história? Com certeza, com certeza. É vergonhoso a história. É vergonhoso você acorrentar, bater, chicotear, ter pessoas para lhe servir de graça e depois você abandonar, vai para o mundo aí e se vira. O genocídio contra os índios praticado pelos portugueses, a escravidão realizada no Brasil durante séculos. E a história, ela é mal contada? Claro. Como qualquer cientista político, como qualquer historiador, você sabe que essa história, nós temos uma história até a página X. E as outras páginas saíram do caderno, né? Então, assim, eu acho que é momento da gente poder reviver. Hoje o mundo está aí, a internet está aí, vários livros que a gente não conseguiu ler, né? Então, assim, hoje a internet ela facilita um campo muito, muito amplo, o debate, você procurar pesquisadores, você conseguir ter acesso a outras situações que alguns anos atrás nós não tínhamos. Então, isso é importante, porque hoje a gente consegue ter o paradoxo disso. Então, assim, a nossa história, e você vê que o brasileiro ainda nós somos felizes, né? A gente tem esse ar de sempre de ser solidário, de buscar, de ajudar, principalmente o povo nordestino, tem esse olhar diferenciado,
Eu digo assim, o nordestino, você chega, você é bem-vindo, você vem para casa, você tem um tratamento diferenciado, é um povo alegre, por todas as dificuldades que passamos, né? Então, essa é a diferença do Brasil, né? Então, assim, eu fico muito triste quando a gente consegue ver essa questão do preconceito que está acontecendo, daquela menina que sofreu esse problema dentro do avião, daquele deputado do Paraná, que eu nunca ouvi, olha, que eu viajo bastante, sempre, você quando passa no detector de metais, é ali que eles te fazem a revista, eu já fiquei ali algumas vezes, revista, abre bolsa, tá? Não tem um problema quanto a isso. Agora, você está dentro de um avião e a Polícia Federal entrar e pedir para você sair, para você ser revistado, por que não foi um homem branco, loiro de olhos azuis, o empresário? Tinha que ser um menino negro, com cabelo afro, que foi revistado. Então, assim, é questão de você querer ridicularizar o preto, né? E esse rapaz que aconteceu isso, ele era um deputado do Paraná. Preconceito, secretária, ele foi institucionalizado na gestão Jair Messias Bolsonaro, principalmente nas polícias? Claro, claro. Assim, o que eu fico olhando assim, que tem muitos policiais que são pretos. A grande maioria, pretos pobres que moram em favela. Mês passado eu estive na polícia em São Paulo, que a gente está tentando trazer para Alagoas a Bodycam, que isso está no... o governador tem esse olhar para trazer aqui para Alagoas, e eu fui com o comandante da polícia, alguns coronéis, e visitamos o batalhão de São Paulo, a Rota, e visitamos também a Secretaria o Comando de São Paulo, né? E aí a gente ia analisando, a gente conversando, né, sobre essa questão, né, tal, e eles falavam assim, secretária, a gente tem situações aqui que a maioria dos nossos policiais moram em favela, né? Então, assim, como é que você mora num determinado local, você vê todas as dificuldades, você vê todas as situações e você defende um governo que não gosta de preto, de pobre, de quilombola, de mulher? Qual a explicação, secretária? Né? Pois é. Eu que pergunto, qual que é a explicação do nosso país votar no homem que nunca mostrou o seu programa de governo, nunca teve assim, a abertura de dizer assim, olha, a pauta da mulher é essa, vamos organizar isso, porque assim, acabou as eleições, as pessoas precisam descer do palanque e governar para todos, né? Então, a questão da pandemia, ela foi cruel. Eu perdi 7 pessoas da minha família. Eu perdi um tio a cada semana. Perdi primos com 38 anos. Então, assim, eu sou uma das maiores defensoras da vacina, porque a gente precisa ter o olhar de quem estuda, de quem pesquisa. E a gente tem que ter a humildade. Quando eu não sei, eu preciso aprender com quem sabe. Eu não sou médico, eu não sou cientista, então, assim, eu preciso ouvir essas pessoas para que seja melhor. Agora, dizer, você toma injeção, você vai virar jacaré, você vai adquirir... Gente, era uma ignorância, era uma irresponsabilidade sem tamanho. Era uma irresponsabilidade sem tamanho. Eu, quando estive nos Estados Unidos, eu tive vergonha, me deu vontade de entrar debaixo da mesa quando falaram quem era o presidente. A sorte que o rapaz que estava conduzindo toda a situação, um dos diplomatas, fez assim, secretária Maria, eu gostaria que a senhora fizesse um panorama do governo Lula e do governo Bolsonaro. Aí eu estava com algumas pessoas que eram bolsonaristas, e eu, como era secretária de Estado, eu fui escolhida a falar. Eu fiz, pode deixar. Então, eu fiz os parâmetros, nós fizemos a projeção realmente do que avançou e do que não avançou, né? Então, assim, você tem um local que você liberta, que você fica com essa situação, não, mas você libera armas. Esses acontecimentos que está acontecendo, essa situação dentro das escolas, matando crianças, tal. E por que está essa rede? Por quê? Isso é liberação de armas. Como é que você tem liberação de armas com tanta facilidade? Num país que a gente não tem nem educação, você vai liberar armas? Obrigado, secretária. Vamos para o intervalo e voltamos já já.
Folha de Alagoas é o primeiro jornal digital interativo do Brasil. Através do nosso PDF interativo, você realiza uma leitura confortável das notícias, interage com fotos e vídeos sem sair do jornal. Tudo isso com uma navegação dinâmica, segura e totalmente projetada para smartphones. E o melhor de tudo, você recebe o nosso PDF em seu WhatsApp e nem precisa sair do chat para ficar bem informado. Acesse o nosso WhatsApp, mande um oi e você já receberá a nossa primeira edição. Folha de Alagoas, você conectado com a informação. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou o jornalista João Mouzinho. A nossa convidada de hoje é a jornalista Nicole Melo. E a nossa entrevistada é a secretária da Mulher e Direitos Humanos, Maria José. Seja muito bem-vinda, Maria José. Começando o segundo bloco, passando a palavra para a Nicole. Então, João, no bloco anterior comentamos sobre a questão do armamento aqui no Brasil e o avanço dele. E também não deixamos de comentar sobre o discurso de ódio, que é algo que com esse último governo foi normalizado. E hoje, temos a discussão do PL das fake news, que apesar de tratar sobre isso, também vem com essa contrapartida de diminuir a questão do discurso de ódio nas redes sociais. E aí, secretária, eu gostaria de perguntar se a senhora é a favor do PL da fake news e como acha que esse PL vai atingir, e vai diminuir, sim, essa questão do discurso de ódio. Olha, a PL ela é extremamente importante. Eu acho que a gente vive no país, são as regras, Nós temos os nossos... o brasileiro ele é legalista, Então, se tem uma decisão da justiça, que se cumpra, Então, assim, a fake news, ela causou muito transtornos. A fake news, ela foi cruel, Então, assim, o discurso de ódio. Então, quantas pessoas foram execradas publicamente por boatos? E depois não adianta, você não consegue vamos dar o direito de resposta, você não consegue alcançar a mesma situação. Eu defendo a PL, essa PL ela precisa ter, como se diz, um olhar diferenciado, ser muito bem tratado quanto a isso, porque isso é uma defesa do povo brasileiro. A gente não pode estar mais nessa situação de, tem que ser liberado. Liberado como? Você destruindo famílias, você colocando ódio para o país, você perseguindo pessoas, homossexuais, pessoas negras, os indígenas, fake news. Então, assim, robôs que você perde a mão, entra na tua vida pessoal. Então, assim, a gente vive um Big Brother desproporcional e que não é bom para ninguém. Então, por que não colocar a verdade nas redes sociais? Por que não trabalhar de uma maneira que você eleve educação, que você eleve parâmetros, que você eleve dados, que você consiga construir redes, mas para as coisas boas, para a legalidade. É isso que nós queremos. Mas o que a gente tem visto, secretária, ao que parece, as Big Techs não estão gostando dessa questão desse projeto de lei, Não está gostando porque deve estar ganhando muita grana por isso. Então, assim, você coloca, hoje todo mundo quer ganhar nas redes sociais. Precisamos trabalhar, precisamos estudar. Precisamos trazer o que é bom, essa coisa de levar a coisa só E você vê que são 4 ou 5 pessoas que dominam a sensação que nós somos marionetes. Vou colocar isso, então você faz isso, vou colocar isso, então vou vender isso. Então, coloca sobre o armamento, Então você já tem um monte de robô, ali é uma manipulação. E o Congresso tem que estar atento a isso. Por que o Congresso Nacional tem que estar atento a isso? Nós, eleitores, fomos para a rua para colocar os nossos parlamentares. Então, o povo ele precisa cobrar isso. Então, isso tem que vir de uma maneira mais fácil para o povo, deixar a coisa mais clara, porque nós temos os brasileiros que têm um nível alto, que conseguem entender o que é Big Tech, o que é tudo isso. Mas nós temos pessoas analfabetas, semi-analfabetas, que não têm nem noção para onde isso vai, não têm nem acesso. Então, é por eles que a gente precisa fazer essa defesa. Então, eu acho que tem que ser debatido, essa pauta tem que estar na universidade, essa pauta tem que estar nas escolas, essa pauta ela tem que, precisamos transgredir com isso. Então, assim, o que é bom tem que ficar, o que é ruim tem que ser dizimado. Secretária, voltando para a temática mulher e violência também,
muitas mulheres elas são detectadas sofrendo risco, grave risco de vida e chega até a secretaria essas informações, essas pessoas. Como é que a secretaria age? Como é que ela funciona nesses casos? Olha, é uma coisa que eu sempre digo, é muito importante, mulheres, denuncie. Denuncie sempre. Às vezes nós romantizamos, né? Às vezes as mulheres assim como, ai não, fulaninho tem ciúmes de mim e tal. Eu estou falando de uma maneira muito simples, porque eu sei que esse programa ele vai atingir milhares de pessoas, pessoas muito simples, meninas, adolescentes, e a gente precisa se cuidar, nos valorizar. No primeiro sinal já tem que dar um stop. Ó, para, que não é bem por aí. Primeiro empurrão já tem que ser denunciado. Porque senão, você lá na frente, você vai sofrer outros abusos e pode chegar a ser vítima de feminicídio. Então, assim, precisamos, né, a lei da Maria da Penha é uma lei completa, essencial, muito importante, é uma das mais completas mundialmente falando, né? Eu falo isso com muita precisão porque eu estive nos Estados Unidos, então eles ficaram encantados com a nossa lei. É uma legislação avançada. É uma legislação avançadíssima, é uma das mais avançadas do mundo, né? Então, o que a gente precisa fazer? Ter o olhar, então assim, a gente precisa, todos os estados terem pessoas responsáveis na pasta, que consigam entender e compreender e fazer um trabalho diferenciado. Nós aqui em Alagoas, na época da pandemia, nossa secretaria foi aberta o tempo inteiro. Nós quebramos 13 cárceres privados, mulheres acorrentadas, né? Então, em pleno século XXI. Em pleno século XXI. Então, nós fizemos trabalhos assim diferenciados que a gente não pode expor as vítimas. Eu jamais vou expor qualquer vítima para dizer, meu trabalho é top. Não vou fazer isso. Então, nós agimos nos autos. Então, nós buscamos essa mulher, cuidamos dessa mulher, protegemos e damos encaminhamentos para que essa mulher ela consiga voar só. Só que é muito complicado, porque nós temos a violência física, a violência emocional, que às vezes você vê que é uma mulher altamente bem-sucedida, que tem o seu dinheiro, que consegue, mas tem uma dependência emocional tão grande que não consegue deixar. Então, precisa ter um trabalho mais elaborado, um trabalho que você precisa ter ali com um terapeuta, com um psicólogo, para você poder se fortalecer, para você poder voar, sair do casulo e virar borboleta, né? E você também tem a violência patrimonial, onde o cara fica com teus documentos, tem tuas senhas de banco, né? Então fica dominando tudo ali, colocando um papel para você assinar. Então isso é complexo. Então assim, esse olhar diferenciado, nós vamos inaugurar agora em junho o nosso primeiro complexo do estado. São 5 apartamentos, muito bem equipados, com brinquedoteca, com espaço para nós fazermos, tem auditório para trabalhar com oficinas, porque a gente precisa quebrar o ciclo que essa mulher ela precisa trabalhar, essa mulher ela precisa estudar. Qual é o último ciclo? Financeiro. Porque se a mulher ela tiver o dinheirinho dela, ela tiver organizada quanto a isso, tchau. Secretária, muitas vezes a mulher se submete à questão da violência por ter filhos, ter a dependência econômica, não tem a casa de um parente para ir. Enfim, há esse acolhimento nesse sentido. Por exemplo, a mulher espancada, tem 3, 4 filhos, não recebe, não tem salário. Como é que fica o acolhimento? Existe aquele acolhimento inicial, por exemplo, a prisão do parceiro, do esposo, do cônjuge, e posteriormente a essa questão. Como é que a mulher é acolhida, de fato, nesse sentido? Veja só, no primeiro momento, porque assim, é uma situação que é muito da mulher. Muitas vezes ela não quer sair do estado, muitas vezes ela quer estar com a família dela. Não vou sair. Então a gente não pode interferir na decisão pessoal que cabe a ela, né? Mas nós já mandamos mulheres daqui para outros estados, nós já encaminhamos, nós temos uma rede existe nacional. Essa rede de proteção? Existe. Só que essas redes não podem ser tão divulgadas, Sim. porque Sim, senão claro, daqui a pouco proteção. A gente tem a proteção, nós temos o sigilo dessas mulheres, né? Então assim, a gente tem todo o cuidado, nós temos parcerias no país inteiro, que a gente consegue fazer essa mobilidade. Só que isso é uma coisa que elas precisam procurar a Secretaria de Estado, nós precisamos procurar o nosso CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, onde nós temos uma equipe multidisciplinar, que a gente consegue ouvir essa mulher. Onde fica a secretaria? A secretaria fica ali na rua Joaquim ali vizinha à Igreja dos Capuchinhos, Joaquim Távora. Fica entre a igreja... No bairro do Farol. No bairro do Farol. Fica vizinho da Igreja dos Capuchinhos, num prédio lilás. Então, é um espaço que a gente não coloca muita placa, que a gente não coloca muita coisa, já vai ser uma coisa mais específica, mais discreta.
Só vai ali quem tem negócio. E para denunciar, secretária, qual o contato, qual o número? O primeiro contato é o 190. 190. Sempre. Esse é o primeiro contato, que a polícia ela precisa chegar. A polícia chegou, ela precisa fazer. Mulheres, vocês precisam fazer a denúncia. Fez a denúncia, o restante é com a gente. Venha para o CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, onde nós vamos atender como equipe multidisciplinar, vamos encaminhar essa mulher para dependendo do grau de violência que essa mulher tenha sofrido, e todo o apoio vai ser dado para essa mulher. Secretária, a Patrulha Maria da Penha, ela completou, né, 5 anos de atuação. Quais os reflexos dessa atuação na sociedade alagoana? Olha, quando vejo a Patrulha da Maria da Penha, eu me emociono muito, porque quando eu cheguei era uma viatura e 4 policiais. Hoje eu digo que a nossa coronel tem um exército, né? E nós somos a patrulha 24 horas do país, a única patrulha 24 horas do país, né? Então, a patrulha hoje ela vai estar sempre, eu falo que é um casamento perfeito, a Patrulha da Maria da Penha junto com a Secretaria da Mulher. Nós vamos funcionar no mesmo prédio, né? Então, assim, essa parceria ela é fantástica, porque desde que a polícia fez a ocorrência, essa mulher vem para nós cuidamos com tratamento psicológico durante 6 meses, nós conseguimos encaminhar essas mulheres para a situação de trabalho, estamos organizando concursos, então isso é muito importante, porque precisa quebrar esse tabu. Sexta-feira eu me reuni com mulheres que sofreram agressões. Então, assim, eu fui para escutá-las. Só no final que eu disse que eu era secretária. Então, assim, elas falaram, nossa, a secretária veio nos escutar, veio ver aqui. Nossa, mas como é isso? Então, eu falei assim, não, eu preciso escutar vocês para saber como o nosso trabalho está andando, para a gente poder melhorar. Porque é isso, a gente só vai conseguir mudar a realidade das pessoas ouvindo as pessoas. É esse o direcionamento, não tem regra, essa é a receita. Porque eu não posso falar de uma coisa que eu preciso ouvir. O serviço está bom? Como é que a gente pode melhorar? Como é que a gente vai construir? O que foi bom para você? Então, tem uma terapia coletiva, assistente social acompanha cada pessoa dessa, advogada em qualquer situação para acompanhar a questão do divórcio, para a questão da renda das crianças, né, quando tem a separação, da pensão dessas crianças. Então, assim, a gente faz um combo com isso. E eu acho que ainda vamos avançar mais ainda, porque eu não quero essas mulheres só um CPF. Essas mulheres, a gente está organizando o nosso complexo, assim que inaugurar, já estamos fazendo parceria com a Secretaria de Saúde para que essas mulheres possam ter todos os seus exames, suas mamografias. Então, assim, a gente precisa cuidar dessa mulher com um todo. Então, delegados, pessoas que trabalham na Polícia Civil entendam esse recado. Quando uma mulher chegar é porque ela está em total desespero. Então, ela precisa ser atendida com muito cuidado. Então, nós avançamos bastante nessa pauta, porque todas as CISPs têm a sala lilás, essa sala que você consegue recolher essa mulher, que você consegue cuidar. A Central 24 Horas, nós montamos essa sala, né, para que ela fique longe do agressor. A maioria dos hospitais do estado, né, também tem essa ala lilás para que essa mulher ela possa ser cuidada. Tem a RAVES, que é a Rede de Atenção à Violência, que está a Secretaria da Mulher, está a Secretaria da Saúde, Assistência Social, para que a gente possa ter o olhar de todas as secretarias com essa mulher. Secretária, a gente tem um dado nacional que é a questão da violência contra o idoso. Nesse primeiro trimestre, ele avançou no Brasil. Como é que a senhora tem olhado, tem tido esse olhar atento para a questão também do idoso em Alagoas? O idoso, para mim, ele entra na área de direitos humanos, porque a gente tem uma secretaria específica para o idoso, né? Que é a Secretaria Pessoa com Deficiência e Idoso. É um olhar que a gente tem que trabalhar bastante sobre isso, porque eu vou te dizer, para mim, os avós, os pais, são as pessoas mais importantes que a gente precisa ter ali o cuidado. O que acontece? Muitos filhos ficam com o cartão do pai, faz os maus tratos, muitos espancam. Então, quando você vai olhar isso, às vezes é ligado à questão da droga, ligada ao mau caratismo mesmo, né? Porque eu acho que você precisa ter um olhar cuidadoso para as pessoas mais velhas. Então, assim, tem política no Estado, isso hoje está na SECDEF, então estão fazendo um trabalho diferenciado. A Secretaria de Segurança Pública recentemente fez um trabalho que conseguiu detectar vários pontos no Estado
as pessoas maltratando os idosos e vai para a lei. Fez coisa errada, tem que responder. Secretário, outro ponto também que chama a atenção, Alagoas, historicamente, tem tido um número alto em relação à matança do público LGBTQIA+. Como a Secretaria tem tratado esses números, sobretudo junto com a Secretaria de Segurança do Estado? Olha, nós temos uma gerência específica para isso. Nós temos um conselho muito atuante. E o conselho dos LGBTs, eles são muito atuantes. Eles estão todas as reuniões presentes, cobrem, então assim. E eu fico muito tranquila quanto a isso, porque a gente está vendo mudanças nisso, né? Então, hoje a gente tem pauta, tá se montando um GT dentro da Secretaria de Segurança Pública com um grupo específico dos LGBTs. Porque a gente está levantando todas as situações que aconteceram, vendo todas as questões dos inquéritos e acompanhando cada um deles. A gente sabe que muitas vezes tem os assassinatos, mas às vezes muitos deles já foram envolvidos com a questão de drogas, então às vezes é dívida de uma coisa ou de outra. Mas então, o crime assim, de ódio ainda existe contra essa população, secretária? Sim. Infelizmente ainda existe, né? Principalmente com as mulheres trans, né? Que é uma situação muito delicada que a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso nessa pauta, né? E quando eu digo, não é só a Secretaria da Mulher, não é só a Secretaria da Segurança Pública, mas todas as outras secretarias precisam ter esse olhar. A Secretaria da Educação precisa estar atenta nesses adolescentes que são trans, precisam estar atento a essa comunidade LGBT, para que não sofra o bullying na escola, para que não se tenha problemas. Então, eu digo assim, que tudo começa pela educação. A educação ela é o grande celeiro para todos. Então, se você cuidar desde pequenininho, você conseguir fazer o debate desses temas, porque a gente precisa acabar, não existe. Existe, precisa ser respeitado, precisa colocar na mesa a situação. O respeito, ele cabe a qualquer lugar, a qualquer geração, a qualquer decisão. Secretária, a questão do PPA, o plano plurianual, a questão do Estado e nacional, como a senhora vê os investimentos estratégicos para os próximos 4 anos em relação à pasta da mulher e direitos humanos? Eu vou puxar para mim, né? Porque é extremamente importante, né? Então, assim, que nós consigamos, assim, obter mais, assim, a Casa da Mulher Brasileira, que nós tenhamos mais equipamentos para a gente poder cuidar dessas mulheres, que a gente consiga acabar com o índice de analfabetismo das nossas mulheres, que a gente consiga proporcionar situações diferenciadas. E para mim, assim, quanto mais investimento, mais ferramentas que a gente possa cuidar, trazer essa mulher, né, a questão de cuidar dessa mulher na área da saúde, cuidar da mulher na área da educação, ela é essencial. A gente precisa cuidar da mulher em todas as pastas, em todas, sem exceção, né? A questão da fome, a questão do desenvolvimento social, na questão da tecnologia. Então, assim, a gente precisa garantir orçamentos para todas as pastas, especificamente com recorte para mulheres. Na semana passada, a ministra Simone Tebet esteve aqui em Alagoas. Você teve alguma oportunidade de conversar com ela, tratar algumas questões? Eu tive no almoço com a nossa ministra. Então, assim, uma coisa que eu pedi para ela, eu falei, ministra, o Nordeste, eu gostaria que você tivesse um olhar diferenciado para o Nordeste, né? Porque o Nordeste ele não tem tantas indústrias quanto o Sul e o Sudeste do país. Então, nós temos muitas pessoas muito simples, muito pobres, que estão abaixo da linha de pobreza. E aí eu desenhei o estado para ela, como é que funciona a questão das nossas grotas, falei sobre a questão dos quilombolas, das aldeias indígenas, das situações do nosso estado. E que ela tivesse um olhar diferenciado para essas mães solos, né? Tivesse esse olhar com esse recorte. Porque, assim, nós temos a maioria dos nossos povos tradicionais, nós temos mulheres ciganas, né? A gente precisa estar atento a essas mulheres. Nós temos as nossas trans. A secretária Simone tem um olhar sensível para essas causas? Tem. Ela falou assim, Maria, que estava numa discussão com a ministra Guajajara e com a Aniele Franco, né, e com o Silvio Almeida. Para pensar nesses recortes, ela falou assim, você vai ter reunião com os dois. Nas próximas semanas eu estou levando a parte de Alagoas, dos nossos recortes e o que a gente precisa tratar e trazer para Alagoas. Então, na próxima semana eu estou tendo uma reunião com o ministro Silvio Almeida
e estou acompanhando a ministra Cida, ministra da Mulher, numa caravana para o Maranhão. Nicole Mello. A minha dúvida agora é referente à divulgação e ao envolvimento da Secretaria com a população, né? Debatemos aqui diversos projetos, diversas ações. Por qual canal a população tem acesso a esses projetos da Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos aqui do Estado? Olha, o canal que a população tem, primeiro é o acesso direto à Secretaria, que é Portas Abertas. E nós temos o nosso Instagram, nós temos a nossa página na web. Então, assim, a Secretaria da Mulher, os movimentos sociais, os que mais precisam, têm todo o acesso e conhecem a nossa Secretaria. Secretário, falar um pouquinho de política partidária. Para o ano é ano de eleição, a senhora afiliada ao Partido dos Trabalhadores, a senhora pensa numa possível candidatura em Maceió, para a Câmara, enfim, uma conjuntura aí para apoiar, quem sabe, o candidato do Partido dos Trabalhadores a prefeito de Maceió. Como é que anda essa questão política partidária? Olha, é importante, né, colocarem os nomes, eu acho que é fantástico, a gente precisa ver esse momento, que é um momento histórico, você poder hoje estar numa prefeitura que você tem o presidente Lula como presidente, porque ele tem um olhar para todas as populações, ele é o presidente para toda a nação, não só para quem votou nele. E é importante a disputa, tem nomes muito importantes, que eu acho que o partido está discutindo nomes, né, e vem conjuntura. Eu acho que esse ano ainda está cedo para poder colocar os nomes na mesa, mas o que o partido definir, estarei acompanhando. A senhora pode ir à luta? Não, agora não. Eu preciso acabar a minha missão na Secretaria da Mulher, fortalecer os movimentos sociais, ainda tem muita coisa a cumprir, a fazer. Eu me vejo mais no executivo, eu tenho esse olhar mais assim dos bastidores para a gente poder fazer as estratégias para que a gente possa avançar. Enquanto militante, a senhora defende uma candidatura do Partido dos Trabalhadores a prefeito de Maceió? É importante, né? O partido ele está discutindo, eu sou muito disciplinada na questão do partido. Então, assim, começou as discussões agora e o que o meu partido definir, com certeza, acompanharei. Secretária, quero agradecer a sua participação aqui no programa Ponte, sua, da Nicole, dizer que foi uma satisfação e você possa deixar um recado para o público alagoano. Eu que agradeço, foi muito bom, né, esse bate-papo, né, essa conversa. Agradeço, Nicole, agradeço a você, Pedro. Então, assim, é muito importante esse debate, esse momento para que a gente consiga esclarecer para a população. Tenho certeza que isso é ganho para todo mundo, né? E dizer às mulheres, não tenham medo, nós temos ferramentas específicas, qualquer situação, denuncie. É importante. Quando você denuncia, você está cuidando da sua vida. E você precisa estar viva para cuidar dos seus filhos e fazer a sua caminhada. Se o parceiro não está dando certo, saia desse caminho e siga em frente. Obrigado, secretária Maria José. Obrigado pela participação, jornalista Nicole Mello. Muito obrigada pelo convite, João Mouzinho. Assim como eu comentei com a secretária, é muito importante trazer o debate dos direitos humanos e das mulheres para uma área tão importante, né, que é aqui no caso da Bandeirantes. Então é muito positivo estar nessa bancada com vocês. Muito obrigada. Obrigado a todos. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Folha de Alagoas é o primeiro jornal digital interativo do Brasil. Através do nosso PDF interativo, você realiza uma leitura confortável das notícias, interage com fotos e vídeos sem sair do jornal. Tudo isso com uma navegação dinâmica, segura e totalmente projetada para smartphones. E o melhor de tudo, você recebe o nosso PDF em seu WhatsApp e nem precisa sair do chat para ficar bem informado. Acesse o nosso WhatsApp, mande um oi e você já receberá a nossa primeira edição. Folha de Alagoas, você conectado com a informação.